No burburinho daquele almoço de Dia dos Pais, a atmosfera inicialmente festiva carregava, quase imperceptível, um peso que logo se tornaria insuportável. A família reunida, os risos forçados, os clichês de parabéns ecoando pela sala, tudo mascarava uma bomba relógio prestes a explodir. O patriarca, um homem na casa dos 50 anos, com rugas marcadas pelo trabalho e um sorriso que outrora fora fácil, observava a cena com um misto de satisfação e um quê de cansaço. Sua esposa, alguns anos mais jovem, irradiava uma beleza artificial, um verniz de felicidade que não alcançava seus olhos inquietos. E os filhos, agora adultos, traziam consigo seus próprios dramas e segredos, tecendo uma tapeçaria familiar frágil e prestes a se desfazer. Naquele instante, ninguém poderia prever a avalanche que uma frase seria capaz de desencadear, a verdade sombria que emergiria para soterrar anos de convivência. O filho mais velho, André, sempre fora o mais reservado, um observador silencioso dos acontecimentos familiares. Seus 20 e poucos anos traziam uma aura de melancolia, um peso nos ombros que parecia desproporcional à sua idade. Naquele dia, André estava particularmente estranho, evitando o contato visual, respondendo monossilabicamente às perguntas e exibindo um nervosismo atípico. Durante a troca de presentes, enquanto o pai desembrulhava uma gravata escolhida com esmero pela esposa, André pigarreou, chamando a atenção de todos. Sua voz, normalmente baixa e hesitante, carregava uma urgência sombria, um tom que prenunciava o desastre. O sorriso do pai vacilou ao perceber a seriedade no rosto do filho, um pressentimento gelado percorrendo sua espinha. No ar, pairava uma expectativa tensa, como se todos soubessem, em algum nível inconsciente, que a normalidade daquele dia estava prestes a ser irremediavelmente quebrada. A discussão começou de forma trivial, uma daquelas pequenas rusgas familiares que surgem sem motivo aparente e se dissipam com a mesma rapidez. Uma observação mal colocada, uma resposta atravessada, e logo as vozes se elevaram. Os ânimos se acirraram. O pai, tentando apaziguar os ânimos, acabou se tornando o foco da discussão. Velhas mágoas vieram à tona. Ressentimentos há muito guardados explodiram em palavras ácidas. A esposa, inicialmente em silêncio, tomou o partido de um dos filhos, tecendo críticas veladas ao marido, resgatando erros do passado com uma precisão dolorosa. André observava tudo com um olhar fixo, a mandíbula tensa, como se estivesse lutando para conter algo que o consumia por dentro. A atmosfera festiva se esvaíra por completo, dando lugar a um campo de batalha emocional, onde cada palavra era uma arma, cada olhar, uma acusação. No auge da discussão, quando a tensão parecia insuportável, André explodiu. Não foi um grito raivoso, mas sim uma torrente de palavras carregadas de dor e amargura. Uma confissão há muito reprimida que finalmente encontrava seu caminho para a superfície. Seus olhos estavam fixos no pai, mas suas palavras pareciam dirigidas a todos ali presentes, a toda aquela estrutura familiar construída sobre uma base de mentiras. "Já chega!" ele vociferou, a voz embargada pela emoção. "Vocês precisam saber a verdade. Essa família, tudo isso é uma farsa." O pai o olhou confuso e irritado, sem imaginar a bomba que estava prestes a explodir em seu colo. A esposa desviou o olhar, um leve tremor percorrendo seu corpo, como se já soubesse o que estava por vir. Os outros filhos observavam a cena em choque, sem entender o que estava acontecendo, mas pressentindo que algo terrível seria revelado. As palavras seguintes de André atingiram o pai como um raio em céu azul, estilhaçando a sua realidade em milhões de pedaços. A frase, dita com uma mistura de raiva e sofrimento, ecoou pela sala silenciosa, carregando um peso inimaginável. "Eu e a mãe, nós dois, tivemos um caso, durante anos." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, opressor. O tempo pareceu parar. As respirações se suspenderam, como se todos ali tivessem sido petrificados pela força daquela revelação. O pai cambaleou, como se tivesse recebido um soco no estômago. Seu rosto, antes ruborizado pela raiva da discussão, agora estava pálido, lívido. Seus olhos vagavam entre o filho e a esposa, buscando desesperadamente por um desmentido,
por qualquer indício de que aquilo não passava de um pesadelo. Mas a expressão culpada no rosto da esposa, o olhar fixo e dolorido do filho, confirmavam a terrível verdade. A traição dupla, a perfídia que envolvia as duas pessoas em quem ele mais confiava, era uma punhalada certeira no seu coração, na sua alma. Não era apenas a infidelidade conjugal, a quebra do juramento de amor e fidelidade. Era a traição do filho, a transgressão de um limite moral fundamental, a violação do laço de sangue que os unia. A dor era excruciante, lancinante, uma ferida aberta que sangrava sem parar. Em sua mente, flashes de momentos passados se sucediam em alta velocidade. O nascimento do filho, o casamento, os anos de convivência, os planos para o futuro, tudo agora manchado pela sombra daquela traição. Como ele não percebeu? Como pôde ser tão cego, tão ingênuo? A confiança, pedra fundamental de qualquer relacionamento, havia sido pulverizada, reduzida a pó. A esposa, vendo o sofrimento estampado no rosto do marido, tentou se justificar balbuciando palavras desconexas, explicações vagas que apenas aprofundavam a dor. Falou em solidão, em carência, em um vazio que encontrou no filho. Suas palavras eram como farpas entrando ainda mais fundo na ferida do marido. André permanecia em silêncio, o olhar perdido, como se também fosse vítima daquela situação, como se a confissão fosse um fardo que ele finalmente conseguira se livrar, mas que agora o esmagava com o peso da culpa. Os outros filhos observavam a cena em estado de choque, sem saber como reagir, como consolar o pai, como processar aquela revelação devastadora. O Dia dos Pais, que deveria ser uma celebração do amor e da união familiar, havia se transformado em um dia de luto, o dia em que a família que ele conhecia deixou de existir. Naquele instante de dor lancinante, o pai sentiu o chão se abrir sob seus pés. Anos de trabalho, de dedicação, de sonhos construídos em conjunto, desmoronavam como um castelo de cartas. A imagem da família perfeita, feliz e unida, era apenas uma ilusão, uma máscara que escondia a podridão por baixo. Ele olhou para os rostos dos filhos, buscando algum sinal de apoio, de compreensão, mas via apenas confusão e dor refletidas em seus olhos. O laço que os unia, antes tão forte, parecia ter se rompido, estilhaçado em fragmentos que jamais poderiam ser reunidos. Aquele não era apenas o fim de um casamento, mas o fim de uma era, o crepúsculo de uma família. O futuro se apresentava incerto, sombrio, um abismo de solidão e desconfiança. A mente do pai estava um turbilhão de emoções conflitantes: raiva, tristeza, decepção, incredulidade. Como seguir em frente depois de uma traição tão profunda, tão avassaladora? Como reconstruir a sua vida, a sua identidade, depois de ter sido enganado pelas duas pessoas que ele mais amava? A dor era física, opressora, um nó na garganta que impedia qualquer palavra de sair. As lágrimas que ele tentava conter finalmente vieram, silenciosas a princípio, depois em torrentes que lavavam o seu rosto, levando consigo um pouco da sua dignidade, da sua força. Naquele momento de vulnerabilidade extrema, ele se sentia perdido, desamparado, como um náufrago em um mar de desespero. Se essa história te tocou de alguma forma, se você consegue imaginar a dor desse pai, a confusão desses filhos, pare um instante e reflita. O que você faria em uma situação como essa? É um choque, não é? Uma reviravolta que ninguém espera. Se você está acompanhando essa trama, sentindo essa angústia, não deixe de curtir o vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias impactantes como essa. E inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga familiar. Queremos saber a sua opinião. De que cidade você está assistindo? Deixe seu comentário, sua sugestão. O que você faria no lugar desse pai? Compartilhe suas ideias. Vamos juntos explorar as complexidades dessa situação tão delicada. Sua interação é muito importante para nós. Agora vamos voltar à história e ver como esse drama vai se desenrolar. O pai, com o rosto contraído pela dor, balbuciou uma pergunta que parecia impossível de ser formulada. Como você pôde com o meu filho? A voz antes firme e autoritária era agora um sussurro quebrado,
carregado de incredulidade e sofrimento. Ele se virou para a esposa, seus olhos suplicantes buscando um sinal, uma brecha, qualquer coisa que pudesse desmentir aquela terrível verdade. Mas o rosto dela, banhado em lágrimas e culpa, era a confirmação mais dolorosa de todas. Ela tentou se aproximar, estendendo a mão, mas o pai recuou, como se o toque dela fosse uma ofensa física, uma queimadura em sua pele já ferida. A distância entre eles, antes apenas alguns metros, parecia agora intransponível, um abismo de mentiras e traições que os separava para sempre. A esposa, soluçando incontrolavelmente, tentou articular uma defesa, mas as palavras saíam desconexas e sem sentido. Foi um erro. Eu não sei como aconteceu, eu juro que me arrependo, ela dizia com a voz rouca, mas suas desculpas, frágeis e insuficientes, apenas serviam para aprofundar a ferida. O pai balançava a cabeça negativamente, incapaz de aceitar a banalidade daquelas palavras para justificar uma traição tão monstruosa. Como um erro poderia durar anos? Como um caso, um deslize, poderia envolver seu próprio filho? As perguntas se amontoavam em sua mente, sem respostas, e a realidade se tornava cada vez mais distorcida, mais amarga. Ele olhou para o filho, que permanecia parado, em silêncio, com o olhar fixo no chão, incapaz de enfrentar a dor que havia causado. André, o filho mais velho, parecia ter encolhido. A confissão que o libertara do peso do segredo agora o esmagava com o peso da culpa. Ele levantou a cabeça por um instante, seus olhos encontrando os do pai, e a dor que viu ali foi mais do que ele podia suportar. Desviou o olhar novamente, sentindo-se a pior das criaturas. Ele havia traído não apenas o pai, mas toda a família, todos os valores que lhes foram ensinados, todos os momentos de afeto e confiança que haviam compartilhado. Em sua cabeça, um redemoinho de pensamentos o atormentava. O remorso, a vergonha, o arrependimento. Mas no fundo, em algum lugar em seu ser, havia também uma pontada de alívio, de uma liberdade amarga por não precisar mais viver a farsa. Os outros dois filhos, Clara e Daniel, observavam a cena em estado de choque. Clara, a mais nova, mal conseguia processar a informação. Sua mente infantil, acostumada à ideia de uma família perfeita, se recusava a aceitar aquela realidade. Ela soluçou, abraçando a si mesma, sem entender a dimensão da tragédia que se desenrolava à sua frente. Daniel, por outro lado, o filho do meio, era puro fogo. A raiva se apoderou dele, um sentimento cru e visceral. Ele se virou para André, o irmão que ele sempre admirou, e sua voz saiu em um grito de fúria. Como você pôde, André? Com a nossa mãe? Você enlouqueceu! A lealdade que ele sentia pelo pai era tamanha que a traição do irmão era um golpe pessoal, um ataque direto à sua própria identidade familiar. O pai, buscando uma âncora em meio àquele mar de caos, se dirigiu diretamente à esposa. Diga-me a verdade, por favor, quanto tempo? A voz dele era agora firme, mas trêmula. Um fio de esperança se agarrando à possibilidade de que a mentira não fosse tão profunda, tão duradoura. Ele precisava de fatos, de datas, de uma linha do tempo que pudesse dar sentido àquele pesadelo. A esposa, se encolhendo sob o peso daquele olhar, respondeu com a voz quase inaudível, mas suas palavras foram como punhaladas de gelo. Há quase 5 anos. Começou quando você viajava a trabalho, quando nos sentíamos tão sozinhos. O pai fechou os olhos, absorvendo a informação. 5 anos. Quase metade da vida de seu casamento com ela. E uma grande parte do tempo de convivência entre ele e o filho. Uma mentira que se estendeu por um tempo impensável. André, finalmente, encontrou a coragem para falar, embora com a cabeça baixa e os olhos fixos nos sapatos. Nós nos aproximamos em um momento de fragilidade. Eu estava com problemas na faculdade e a senhora me deu apoio, virou amizade e depois as palavras se perderam. A frase ficou no ar, pairando com a crueldade da confissão inacabada. O pai ouviu as palavras, mas elas não faziam sentido. Não havia justificação para aquilo. O apoio da mãe, a amizade, tudo isso era parte da dinâmica familiar. Como isso poderia ter se transformado em uma traição?
A lógica se esvaiu, substituída por um sentimento de ultraje e uma sensação de que tudo o que ele acreditava ser verdade era, na realidade, uma mentira cuidadosamente construída. Em um ato impulsivo de desespero, o pai se levantou. A cadeira arrastou no chão com um ruído estrondoso, ecoando no silêncio da sala. Ele precisava sair dali, precisava de ar, precisava de um espaço onde a dor não fosse tão palpável, onde as vozes dos traidores não pudessem alcançá-lo. Ele caminhou em direção à porta, sem olhar para trás, sem dizer uma palavra. A sala ficou em silêncio. Os olhares dos filhos, da esposa, fixos na porta por onde ele havia saído, como se esperassem que ele voltasse a qualquer momento. Mas ele não voltou. A porta se fechou com um baque seco e o som final ressoou como um tiro que selava o destino daquela família. A partir daquele momento, nada seria o mesmo. A casa, que minutos antes era palco de uma celebração familiar, agora era um cenário de destroços emocionais. A comida na mesa, intocada, esfriava em meio ao silêncio opressor. Os presentes de Dia dos Pais, alguns ainda embrulhados, pareciam um escárnio, uma zombaria cruel do que aquela data representava. A família, que ele construiu com tanto carinho e dedicação, estava em cacos. A traição dupla, a perfídia do filho e da esposa, era a força que desmantelou a estrutura. O que fazer agora? Como reconstruir os laços? A resposta parecia impossível. A tarefa era hercúlea. A única certeza era que o sonho de uma família perfeita, feliz e unida se desfez diante dos olhos dele, em uma tarde de domingo que deveria ser de celebração. O pai andava sem rumo pelas ruas da cidade, sentindo o ar frio em seu rosto, mas a sensação de queimação em seu coração era mais forte. Cada passo era uma lembrança, cada esquina, um eco de uma memória feliz que agora estava contaminada. Ele se via brincando com os filhos quando eram pequenos, passeando com a esposa, construindo uma vida que ele acreditava ser sólida. Como ele foi tão ingênuo? Como não percebeu os sinais? A distância emocional da esposa, o olhar estranho do filho em alguns momentos, as desculpas esfarrapadas para passar tempo a sós. Tudo isso agora fazia sentido, e a dor da realização era ainda pior do que a dor da traição. Ele não era apenas uma vítima, era um tolo. Um homem que não conseguia enxergar o que estava bem debaixo do seu nariz. O mundo parecia girar em torno dele, mas ele sentia-se parado, imobilizado pela dor. Ele se sentou em um banco de praça, observando as famílias que passavam. Casais de mãos dadas, pais brincando com seus filhos. Cada cena era um lembrete cruel do que ele havia perdido, do que a vida havia roubado dele. Ele enterrou o rosto nas mãos, sentindo a umidade das lágrimas que não paravam de cair. O desespero era um animal selvagem, rasgando o seu peito, consumindo-o por inteiro. O sentimento de fracasso era avassalador, a sensação de que toda a sua vida havia sido uma mentira, uma farsa. O Dia dos Pais, a data que deveria ser de honra e de amor, se tornara o dia em que ele perdeu tudo. O pai, com o corpo exausto e a alma despedaçada, finalmente retornou para a casa que já não sentia como sua. A porta se abriu para um silêncio opressor, um vácuo onde antes havia vida e risos. O aroma do almoço de Dia dos Pais, agora frio e sem graça, pairava no ar. Um fantasma de uma felicidade que jamais existiu. Ele caminhou em silêncio pela sala, observando a mesa bagunçada, os pratos sujos, os presentes que jamais seriam desembrulhados com alegria. A casa parecia um cenário de crime, onde a vítima era a própria família. Subiu as escadas, o eco de seus passos reverberando na quietude sufocante. A esposa e os filhos estavam em seus quartos, cada um em sua própria ilha de dor e culpa. O fosso entre eles mais profundo do que nunca. Ele encontrou a esposa na sala, horas depois, a luz amarela da luminária, criando sombras longas e fantasmagóricas em seu rosto pálido. A conversa que se seguiu foi o mais doloroso dos diálogos, um ritual de despedida sem a mínima paixão ou calor de um casal que um dia se amou. A voz dele era controlada, fria, quase mecânica, como se ele estivesse falando sobre a vida de um estranho. "Eu preciso entender", ele disse, a frase carregada de uma súplica velada. "Preciso de uma razão, de algo que me ajude a processar isso." A esposa,
De olhos inchados e cheios de lágrimas, tentou mais uma vez se justificar, mas a dor no olhar dele a impedia de encontrar as palavras certas, palavras que, ele sabia, jamais existiriam. A esposa, finalmente, conseguiu falar. O nosso casamento, ele se esfriou. Você se distanciou, ela disse, a voz embargada. Quando você viajava a trabalho, eu me sentia tão sozinha. E André estava aqui. Ele era meu amigo, meu confidente. Ele me ouvia, me entendia de uma forma que você não fazia mais. O pai a ouviu, as palavras dela o atingindo como pequenas pedras afiadas. Ele se sentiu duplamente traído. Não apenas pela infidelidade, mas pela injustiça da justificativa. Ele se dedicou à família, trabalhou duro para oferecer o melhor para eles, e agora era acusado de ter se distanciado. O filho que ele criou com tanto amor havia se tornado seu algoz, o cúmplice de uma traição que ele jamais imaginaria. Ele se levantou, a decisão já tomada em seu coração. A dor era insuportável e o único caminho que ele enxergava era o da separação. Eu sinto muito, mas isso não tem mais volta, ele disse, a voz cheia de uma tristeza profunda. O que você fez, o que ele fez, não é algo que se possa perdoar. Não agora, talvez nunca. A esposa, em um gesto desesperado, se agarrou à perna dele, implorando, chorando, dizendo que a família podia se recuperar, que eles podiam perdoá-la. Nós fomos felizes, você me amava, ela suplicava. Mas ele sabia que a felicidade deles era uma ilusão, construída em cima de uma base podre. O amor, que ele achava que era inabalável, havia se transformado em cinzas. A traição era profunda demais para ser curada por lágrimas ou súplicas. A decisão foi tomada, mas a dor permaneceu. Ele subiu as escadas novamente, não para o quarto do casal, mas para o seu antigo escritório. Pegou uma mochila e jogou algumas roupas e objetos pessoais lá dentro. O quarto, que antes era um refúgio, era agora um lembrete cruel do que havia perdido. Desceu as escadas com a mochila nas costas e a chave do carro na mão. A esposa o observava, os olhos cheios de lágrimas, mas ele não podia ceder. Ele precisava de espaço, de tempo para se encontrar. O carro partiu em silêncio, deixando para trás a casa, a esposa e os filhos, e a vida que ele havia construído. Ele alugou um pequeno apartamento, um lugar frio e solitário, que parecia ser um reflexo da sua alma naquele momento. Passaram-se alguns dias de silêncio e solidão. O pai estava perdido, um náufrago em terra firme. Ele se recusava a atender às ligações da esposa e dos filhos, precisando de um tempo para se curar. Mas o pensamento de que tudo o que ele conhecia era uma farsa não o abandonava, o consumia por dentro. Em meio a esse turbilhão, ele se lembrou do filho Daniel, o único que parecia ter reagido à traição com uma fúria semelhante à sua. Ele decidiu ligar para o filho, precisando de uma voz que não fosse a dos traidores. Uma conversa, ele pensou, poderia lhe dar algum conforto, alguma clareza. Mas ele não esperava que essa conversa o jogaria em um abismo ainda mais profundo. O encontro com Daniel foi tenso, mas ao mesmo tempo acolhedor. O filho o abraçou, uma ação que o pai aceitou com gratidão. Eles se sentaram e conversaram por horas, com o pai derramando toda a sua dor e seu desespero. Daniel ouviu o pai com atenção, e quando o pai terminou, ele suspirou, o semblante sério e preocupado. Ele disse que havia algo que precisava contar, algo que ele e o irmão mais velho, André, haviam guardado por anos, um segredo que a mãe os havia obrigado a manter. O pai, com o coração já em pedaços, sentiu um pressentimento gelado, um temor de que o pesadelo ainda não havia chegado ao fim. Daniel, com a voz baixa e hesitante, revelou que a traição da esposa com o filho mais velho não havia sido a primeira. Pai, a mãe te traiu antes mesmo de vocês se casarem, ele disse, as palavras saindo como um sussurro. E o André sabia. Ele a ajudou a manter isso em segredo. Foi por isso que ele reagiu daquele jeito no Dia dos Pais. Não foi apenas o que ele fez com ela, mas o peso de todos os segredos. A confissão do filho foi um golpe final, uma punhalada que ele não viu chegar. A traição com o filho, a justificativa do casamento frio, tudo era uma cortina de fumaça, uma desculpa para um padrão de infidelidade que parecia ter existido desde o início. A nova revelação foi devastadora.
O pai sentiu uma tontura, o mundo à sua volta girando em um redemoinho de mentiras e falsidade. Então, o casamento inteiro foi uma farsa. Ele, o marido, o pai, era apenas um tolo ingênuo, usado para sustentar uma família enquanto a esposa o traía. E o filho, que ele acreditava ser o mais leal, o ajudava a esconder a verdade. Ele olhou para Daniel, que o observava com um olhar de pena. "E por que vocês não me contaram antes?" O pai perguntou, a voz embargada pela dor e pela traição. "Porque a mãe nos obrigou", Daniel respondeu, a voz cheia de amargura. "Ela disse que se contássemos você nos abandonaria. Ela nos fez prometer que nunca te contaríamos. Ela sempre manipulou a gente." As palavras de Daniel reverberaram na mente do pai, criando um novo panorama de traição e mentiras. A esposa não era apenas uma mulher infiel, ela era uma manipuladora cruel, que usou os próprios filhos como peões em seus jogos. E o filho mais velho, André, não era apenas um traidor, mas um cúmplice silencioso, alguém que ajudou a esconder uma verdade que poderia ter mudado a vida de todos. O pai sentiu um ódio profundo, um sentimento que ele nunca havia sentido antes. Não era mais apenas a dor da traição, mas a raiva de ter sido usado, manipulado e feito de tolo por toda a vida. A família que ele construiu com tanto amor não passava de um castelo de cartas, uma ilusão que estava prestes a desmoronar por completo. O pai, agora munido da mais recente e cruel verdade, confrontou a esposa e o filho mais velho, André, em uma nova e ainda mais dolorosa discussão. A raiva em sua voz era um fogo que consumia a todos, e ele se sentia justificado. "Então, o casamento inteiro foi uma farsa?" Ele bradou com um olhar fixo na esposa. "Você me usou, me fez de tolo, e o meu próprio filho a ajudou a esconder isso de mim? Que tipo de família é essa?" A esposa, agora desprovida de qualquer justificativa plausível, apenas chorou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ela tentou se defender, dizer que não era bem assim, que ela o amava, mas suas palavras foram engolidas pela magnitude da mentira. André, por sua vez, tentou se desculpar. Ele falou sobre a pressão da mãe, sobre o medo de que a família se partisse se a verdade viesse à tona. "Pai, eu fiz o que a mãe me mandou", ele disse, a voz embargada. "Eu não queria te machucar. Eu juro." Mas o pai não o perdoou. As palavras de André soavam vazias, hipócritas, e o pai sentiu uma dor excruciante ao perceber que o filho que ele criou e amou se tornou um cúmplice em sua própria desgraça. A relação entre eles, antes forte e cheia de afeto, estava irremediavelmente quebrada. Um espelho quebrado em 1000 pedaços que jamais poderiam ser colados novamente. Cansado da farsa, o pai decidiu agir. Ele buscou um advogado e iniciou o processo de divórcio, sentindo-se determinado a se libertar daquela teia de mentiras. Ele não queria mais viver em uma casa que o sufocava, em um casamento que era uma farsa. A decisão foi difícil, mas necessária. O advogado o alertou sobre as dificuldades, mas o pai estava determinado. Ele queria a verdade, a justiça, e o divórcio parecia ser o único caminho para a sua liberdade. Ele queria uma nova vida, longe das pessoas que o traíram e o fizeram de tolo. O divórcio foi litigioso, doloroso e demorado. A esposa, tentando se defender e ganhar a simpatia do juiz, mentiu, dizendo que o pai a estava abandonando sem motivos e que ela precisava de suporte para sustentar os filhos. Ela usou a manipulação como sua principal arma, tentando virar a situação a seu favor. O pai, com o coração partido, assistia a tudo em silêncio, deixando seu advogado lidar com o caso. Ele sentiu uma profunda tristeza ao ver a mulher que ele amou se tornar uma estranha, uma pessoa que ele já não reconhecia mais. Em meio ao processo, a esposa tentou manipular os filhos para que ficassem contra o pai. Ela falava mal dele, inventava histórias e tentava fazer com que eles a vissem como a vítima da história. A mais afetada foi Clara, a filha mais nova, que estava confusa e dividida. Ela amava a mãe e o pai e não entendia por que eles estavam se separando. Ela se sentia no meio de uma guerra, uma batalha de lealdade que ela não queria lutar. Daniel, o filho do meio, foi o único que se aproximou do pai. Ele o apoiava, o ouvia e o ajudava a lidar com a situação. A relação entre os dois se fortaleceu e o pai encontrou em Daniel um confidente.
um amigo, um filho que o amava e o apoiava incondicionalmente. O pai sentia que, mesmo em meio à dor, ele estava construindo uma nova relação com um de seus filhos, uma relação baseada na verdade e na lealdade. Meses depois, o divórcio foi finalmente finalizado. O pai perdeu a guarda dos filhos, que ficaram com a mãe, e uma parte dos bens. A decisão do juiz foi um golpe duro, mas ele aceitou com dignidade. Ele se sentia derrotado, mas ao mesmo tempo livre. Livre da mentira, da traição, da farsa. Ele sabia que a batalha legal havia terminado, mas que a batalha para reconstruir a sua vida estava apenas começando. Ele sentiu que, apesar da derrota, ele havia ganhado. Ele havia reconquistado a sua dignidade. O pai, agora sozinho, decidiu recomeçar sua vida em uma nova cidade. Ele queria um novo começo, longe das memórias dolorosas de seu passado. Ele alugou um apartamento pequeno, encontrou um novo emprego e tentou se adaptar à sua nova rotina. Os dias eram longos e solitários, mas ele se sentia livre. Ele se dedicou ao trabalho, a novos hobbies e a reconstruir a sua vida, tijolo por tijolo. Ele sentia que a vida, aos poucos, estava voltando a ser sua. Um ano se passou, e o pai já estava adaptado à sua nova vida. Ele ainda sentia a falta dos filhos, mas se comunicava com Daniel regularmente e sabia que eles estavam bem. Um dia, ele recebeu uma ligação de Clara, a filha mais nova. A voz dela estava embargada, cheia de lágrimas, e ele sentiu um arrepio na espinha. "Pai, eu não aguento mais", ela disse. "A mãe me manipula, me trata mal. Ela só se importa com ela mesma." O pai sentiu uma dor profunda ao ouvir as palavras da filha, mas ao mesmo tempo sentiu uma pontada de esperança. A filha mais nova, Clara, decidiu se mudar para a casa do pai. O reencontro foi emocionante. Clara o abraçou com força, chorando, e ele a acolheu em seus braços, sentindo que o seu coração, que havia sido quebrado em 1000 pedaços, estava se curando aos poucos. Pela primeira vez em muito tempo, o pai se sentiu feliz. Ele não havia perdido tudo. Ele havia reconquistado um de seus filhos. E o amor de Clara era a luz que ele precisava para seguir em frente. A história havia deixado cicatrizes, mas a esperança de um novo começo estava ali, forte e viva. O pai e Clara se adaptaram à nova vida juntos, com uma fluidez que surpreendeu a ambos. O pequeno apartamento se tornou um lar, um santuário onde a confiança e o afeto floresciam. Ele se dedicou a ser o melhor pai que podia, compensando o tempo perdido, ouvindo-a, aconselhando-a e simplesmente estando presente. Clara, por sua vez, floresceu longe da atmosfera tóxica e manipuladora da mãe. O peso que ela carregava em seus ombros diminuiu, e um sorriso genuíno voltou a iluminar seu rosto. A nova vida deles, embora com as cicatrizes do passado, era um novo começo, um capítulo em branco que eles estavam escrevendo juntos. A mudança de Clara refletiu em todas as áreas de sua vida. Ela passou a ter um desempenho escolar notável, fez novas amizades e se tornou uma adolescente feliz e confiante. O pai, observando a transformação da filha, sentia um orgulho imenso. Ele via nela a prova de que o amor e o apoio podiam curar as feridas mais profundas. A felicidade dela era o seu maior prêmio, a sua maior conquista. Ele sentia que, mesmo com a família desfeita, ele havia conseguido salvar o que era mais importante: a sanidade e a felicidade de sua filha. O pai se reaproximou de Daniel, o filho do meio, que o visitava com frequência no apartamento. A relação entre os dois se aprofundou, e eles se tornaram amigos confidentes, uma dupla que se apoiava mutuamente. Daniel contava ao pai sobre a vida com a mãe, as manipulações, as tensões com André. O pai, por sua vez, contava a Daniel sobre a sua nova vida, sobre o orgulho que sentia de Clara. A família deles, embora quebrada, se reconectava em novos laços, mais fortes e mais sinceros do que os antigos. A relação com André, no entanto, permaneceu fria e distante. O pai não conseguia perdoá-lo e o ressentimento era um muro que os separava. André, que continuava a morar com a mãe, se tornou um estranho para o pai, um fantasma do passado que ele não queria confrontar. O pai sabia que a ferida da traição com o filho era profunda demais para ser curada e que o perdão talvez jamais viria. Ele aceitou a distância como uma consequência inevitável de suas escolhas e seguiu em frente,
tentando construir uma nova vida sem o filho que o traiu. O pai e Clara se mudaram para uma casa maior, um espaço que eles podiam chamar de seu, um lugar que não era assombrado por memórias dolorosas. A nova casa se tornou um lar, um porto seguro onde a paz reinava. A vida deles, embora marcada por cicatrizes, começou a se tornar normal novamente. O pai encontrou a felicidade em sua nova rotina, em seu trabalho e na companhia da filha. Ele sentia que a vida havia lhe dado uma nova chance e ele estava determinado a aproveitá-la ao máximo. A esposa, agora sozinha com André, sentiu o peso da solidão. A casa, que antes era cheia de vida, era agora um lugar frio e silencioso. A relação dela com o filho mais velho se tornou tensa e cheia de ressentimento. André, que se sentia culpado pela infelicidade da mãe e pela quebra da família, a culpava em silêncio por tudo o que aconteceu. As discussões se tornaram frequentes e a casa, que antes era um lar, se tornou um campo de batalha. A esposa, que havia perdido o marido e os filhos, se afundou em sua própria solidão, em seu próprio desespero. Anos se passaram. O pai estava vivendo sua vida em paz quando recebeu uma ligação do hospital. Era André, o filho mais velho. A voz dele estava fraca e ele disse que estava doente, que precisava falar com o pai. O pai sentiu um misto de emoções, raiva, mágoa, mas também uma dor profunda. Ele se lembrou do filho que ele amou, do garoto que ele criou e decidiu ir ao hospital. Ele sabia que precisava ir, que precisava de um fechamento para a história. O reencontro foi difícil. André estava no leito de morte, pálido, fraco e com o olhar cheio de arrependimento. O pai o observou em silêncio, revivendo as memórias do passado. As mágoas e as tristezas ressurgiram, mas também ressurgiu o amor que ele sentia pelo filho. O pai se sentou ao lado da cama, pegou a mão do filho e a segurou. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. André, com a voz fraca, pediu perdão. "Pai, eu te amo", ele disse. "Me perdoa por tudo o que eu fiz, por ter te traído. Eu me arrependo muito." As palavras do filho tocaram o coração do pai, e ele sentiu uma lágrima escorrer por seu rosto. A dor da traição ainda estava lá, mas a dor da perda era maior. O pai sabia que não podia deixar o filho partir sem perdoá-lo. Ele sabia que precisava se libertar daquele fardo, daquele ódio. O pai perdoou o filho em seu leito de morte. Ele não disse que a dor havia passado, mas disse que o perdoava. O perdão não apagou a dor, mas trouxe um sentimento de paz e de fechamento para a história. André fechou os olhos em paz, e o pai sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, a sua alma estava em paz. A história da família havia deixado cicatrizes, mas a esperança de um novo começo estava ali, forte e viva. E a família, que ele havia perdido, estava de volta em uma nova forma, em um novo começo.